Boa noite. Trânsito do Recife dá um nó com protestos de carroceiros que são contra a proibição de transporte com tração animal. Entenda o que diz a lei que proíbe o uso desses veículos na capital. Norma existe, mas problema ainda não foi resolvido. A Agência Estadual de Meio Ambiente embarga obra de habitacional e aplica multa de R$500 mil contra a Prefeitura do Recife. Assassinato filmado em frente a um condomínio em Jaboatão. A vítima era um colombiano que foi morto com pelo menos 3 tiros. Jovem bate em poste enquanto pegava bigu em um ônibus no bairro de Rio Doce, em Olinda. Câmera de segurança registrou o acidente. Justiça Federal promove mutirão para pagamento de indenização aos donos de apartamentos em prédios condenados por problemas estruturais. Um protesto simultâneo de carroceiros fechou ruas e avenidas do Recife hoje pela manhã. Eles são contra uma lei municipal que proíbe o transporte com tração animal na cidade. A partir de 1º de fevereiro do ano que vem, as carroças não vão poder circular mais. O fogo podia ser visto de longe e o engarrafamento se estendeu por toda a Avenida Agamenon Magalhães. Com tudo parado, muita gente desceu dos veículos. Pessoas que estavam nos ônibus preferiram continuar o caminho a pé. A ponte José de Barros Lima, no sentido Boa Viagem, em Joana Bezerra, foi fechada pelos manifestantes. Os bombeiros foram acionados. Houve protesto em outros pontos. Na Avenida Recife, no sentido Areias, perto do Hospital do Idoso. Na Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões, próximo à Chesf. Na Avenida Caxangá, no sentido centro, embaixo do viaduto da BR-101. No cruzamento da Avenida Norte com a Avenida João de Barros, na Encruzilhada. Na Agamenon Magalhães, em frente à reitoria da UPE, no bairro de Santo Amaro. E na Avenida Pan-Nordestina, no sentido Recife, em Ouro Preto, Olinda. Essa foi a segunda vez neste ano que os carroceiros fizeram bloqueios simultâneos. Eles protestaram contra a lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado na cidade. A gente quer que a lei seja revista, né? Porque até então tem várias irregularidades dentro dela, né? Vamos acabar com as carroças. E qual vai ser o destino desses animais? Porque lá em cima tem pessoas que precisam de vender esses animais. Se eles não vender para utilização aqui, para trabalho, ou que seja ele parcela, eles vão vender para o abate, porque eles têm que levar o sujeito para dentro de casa. Antigamente as carroças eram emplacadas, os carroceiros tinham habilitação. Hoje eu tenho em casa 3 habilitações de carroceiro tiradas pelo órgão do Detran. Então o que é que acontece? Nós temos como organizar. Se a gente acabar com essas carroças hoje, é aquilo que eu falei, vão seguir todos para o abate. Então a gente quer continuar com nossos cavalos, porque a gente tem uma tradição, a gente tem amor aos nossos cavalos. Tem pessoas aqui que têm um animal aqui há 19 anos. Carroceiros foram para a Câmara de Vereadores entregar a lista de reivindicações. O grupo foi recebido pelo presidente da casa, o vereador Romerinho Jatobá, do PSB. A lei que trata do transporte com tração animal no Recife é de 2013. As regras para o cumprimento foram definidas em 2019. Carroças carregadas, puxadas por cavalos, vão ser totalmente proibidas na cidade a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. A Prefeitura do Recife abriu cadastro para indenizar os donos de carroças e cavalos e oferecer assistência. 40 se cadastraram. A Prefeitura deve abrir novo período de cadastramento, mas não pretende mudar a lei. Nós entendemos que a retirada desses veículos de tração animal das ruas é a retirada também do ganha-pão de algumas famílias, então a Prefeitura criou todo um programa com várias iniciativas. Por exemplo, todos serão indenizados por cada cavalo entregue, por cada carroça entregue, serão oferecidos cursos profissionalizantes nas nossas escolas profissionalizantes para mudança de carreira. Daremos auxílio ao empreendedorismo através do Credipop, ofereceremos vagas de emprego na limpeza urbana, na Enlurb, e a entrega de veículo alternativo para trabalhar na limpeza urbana. Então são várias opções para a pessoa ainda ter uma ocupação após a saída dos cavalos das ruas. O ambiente urbano de uma metrópole como Recife não é apropriado para o trânsito de cavalos, com o asfalto quente, veículos transitando em alta velocidade.
a ausência de zona rural para eles ficarem. Então, é uma lei de 2013, regulamentada em 2019. Desde então, várias reuniões têm sido feitas com a categoria, com a participação do Ministério Público, e realmente não vemos a possibilidade de revogar essa lei, não. E o repórter Ivan Duarte conversou com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB aqui no estado sobre a importância dessa lei de tração animal. Boa noite, Ivan. Oi, Márcio. Boa noite a você e a todos. O movimento pelo fim dos veículos de tração animal é da sociedade moderna. E a gente veio até a OAB de Pernambuco para entender com o presidente da Comissão de Direitos dos Animais por que esse movimento se faz necessário. Cleonildo Painha, boa noite. Boa noite. É muito importante esse movimento em virtude de que hoje não tem mais sentido nenhum a exploração de animais a fins do trabalho, com justificativa de que a sociedade precisa sobreviver. Não, hoje tem muitas políticas públicas, né, voltadas aos seres humanos e que precisamos, na verdade, fortalecer a proteção e a dignidade do bem-estar do animal. Hoje, a Prefeitura do Recife implementou a legislação que foi instituída pelo Estado de Pernambuco em 2014, né? A Lei 15.226 de 2014, onde diz que transporte através de tração animal não poderia mais circular nas grandes centros urbanos. E a verdade é que temos que trabalhar para que a gente consiga proteger esses animais no seu bem-estar. Como é que a sociedade pode se conscientizar para entender que é uma lei importante? E também eu queria que o senhor detalhasse o que ela diz. A lei, ela protege os animais, também dá direito também aos seres humanos o seu uso, mas no uso adequado, né? E a lei, ela regulamenta justamente isso, o que pode, o que não pode, né? Um dos exemplos é o seguinte, cuidar do bem-estar do animal, não trafegar com mais de 10 quilômetros, ter o descanso depois de 4 horas, e esses tipos de política. O que falta para que haja o fim da exploração dos animais como veículo, né? E os carroceiros também fiquem contemplados ali, de maneira que eles não percam a economia deles, enfim, a maneira de subsistência deles. É uma integração entre os poderes? A interação do município, do Estado e União e os órgãos competentes poderia, sim, acabar com isso e deve, porque existe a lei, tem que cumprir-se a lei e é necessário hoje, num dia de hoje, numa época moderna como hoje, a gente vê a exploração desses animais, não tem mais justificativa nenhum e a OAB está atento, está vigilante, né, através da nossa presidente Ingrid, que vem trabalhando muito para que essas políticas avancem no campo também educacional, que a gente possa educar nossas crianças para que elas possam ter conscientização e acabar de vez no nosso estado de Pernambuco. Tá certo, Cleonildo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Volto ao estúdio com você, Márcio. A Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, embargou a obra de construção de 2 conjuntos habitacionais em Boa Viagem, na zona sul do Recife, sob a alegação de falta de licenças ambientais. O embargo foi no sábado. Uma equipe da CPRH esteve no terreno da antiga Vila da Aeronáutica, acompanhada de policiais militares da CIPOMA, a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente. A Agência Estadual de Meio Ambiente disse que recebeu uma denúncia de desmatamento irregular e que determinou a suspensão dos trabalhos, alegando que a obra não tinha as licenças necessárias. A CPRH afirmou que retornou ao local ontem e que a infração voltou a ocorrer, com máquinas trabalhando no terreno. E que, por isso, aplicou uma multa de R$500 mil. Segundo a CPRH, o terreno é dividido em 5 partes e a Prefeitura só teria autorização para os serviços em um lote. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou que vai emitir um auto de infração por descumprimento de lei estadual. O Globocop sobrevoou a área no começo da tarde de hoje. Encontrou árvores derrubadas e máquinas paradas. A Prefeitura do Recife classificou a ação da CPRH como arbitrária. A gestão municipal informou que o serviço foi licenciado e autorizado pela Secretaria Executiva de Licenciamento Ambiental do Recife, dentro do que prevê a legislação. E que, como compensação, será feito o plantio de 268 árvores, o dobro do que foi removido no terreno. Segundo a Prefeitura, os conjuntos habitacionais Vila Aeronáutica 1 e 2
vão garantir moradia digna a mais de 2.600 pessoas. No fim da tarde, a Prefeitura do Recife disse que entrou com uma ação judicial para tentar retirar o embargo. Uma câmera de segurança registrou o assassinato de um colombiano no meio da rua em Jabotão dos Guararapes. Esse caso foi durante o fim de semana e está no nosso portal na internet, o G1 Pernambuco. Para conferir, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. O colombiano Andrés Felipe Salazar, de 37 anos, aparece conversando com dois homens, um vestido com camisa preta e outro usando uma camisa vermelha. O de vermelho atirou pelo menos 3 vezes. A vítima ainda correu na tentativa de escapar dos tiros, mas caiu poucos metros depois, perto da portaria de um prédio no bairro de Piedade. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio consumado. 3 homens morreram, incluindo um policial militar, e outras 2 pessoas ficaram feridas em um tiroteio ontem em Camaragibe. Essa é mais uma notícia que está no G1 e você confere os detalhes pelo QR Code aqui na tela. Imagens enviadas para a TV Globo mostram um momento em que uma mulher ferida é socorrida por policiais militares em uma viatura na Vila da Fábrica. De acordo com a PM, 2 pessoas morreram no local. Já o policial militar Sandson Rodrigues Caetano da Silva chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso. Um jovem de 20 anos ficou ferido ao bater em um poste enquanto pegava bigu em um ônibus em Olinda. A notícia está lá no G1 Pernambuco, você acessa também apontando o QR Code para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. O acidente aconteceu na noite do sábado, na Avenida das Garças, no bairro de Rio Doce, e foi registrado por uma câmera de segurança. O rapaz de camisa vermelha estava pendurado na porta traseira do ônibus. O veículo passa ao lado de um poste, o jovem é atingido e cai no chão. O SAMU enviou uma equipe ao local e fez o socorro. O rapaz foi encaminhado ao Hospital da Restauração no Recife. Como o nome dele não foi divulgado, o HR não conseguiu localizar o paciente para informar o estado de saúde. A gente lembra que a prática de pegar bigu em ônibus é proibida aqui no estado. Você vai conferir agora imagens que chegaram há pouco aqui pelo Canal Globo. São de um carro pegando fogo na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na zona sul da capital. Nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros confirmou ter sido acionado para essa ocorrência. Ainda não temos informação de feridos, nem do que motivou esse incêndio por lá na Avenida Mascarenhas de Moraes. E segue até amanhã, na sede da Justiça Federal, no bairro do Jiquiá, no Recife, uma nova etapa do mutirão de conciliação com os donos de apartamentos em prédios condenados por problemas estruturais. As audiências são rápidas. Na mesa de conciliação, advogados, mutuários de apartamentos tipo Caixão, Caixa Econômica Federal e seguradoras particulares. É o 3º mutirão do programa Cheque Esperança. Uma indenização de R$120 mil para as pessoas que fazem um acordo para deixar prédios que têm risco de desabamento ou prédios que já foram demolidos. O dinheiro é pago em 15 dias. Ela pode nos procurar no endereço que está no site oficial da Caixa e a gente pode tentar fazer online. Caso ela não, durante o período de abertura, ela não faça adesão ao acordo, ela vai ser encaminhada para desapropriação pelo governo do estado e ela vai receber a indenização pelo valor de desapropriação do imóvel. Dona Cleide estava acompanhada do advogado. Ela era moradora de um apartamento no conjunto Beira-Mar, no Jangue, em Paulista. Há mais de 20 anos vivia de aluguel, porque teve que sair do apartamento interditado pela Defesa Civil do município. Estou feliz, né? Porque melhor podia ser mais, mas melhor é um pouquinho do que nenhum. R$120 mil hoje na área onde ela tem tinha o prédio que já foi demolido, você não compra nenhum terreno mais. Então, mas pelo menos vai dar para começar um pouquinho, não é, minha querida? Entendeu? Dona Vera tinha nos olhos a emoção da lembrança e da luta que passou com o marido para receber esta indenização. Ela morava em um prédio que também foi demolido em Rio Doce, Olinda. Vamos comprar uma casa no interior, né, que a gente mora lá dos pais dele, né, de herdeiro, e vamos construir uma casa. A desembargadora da Justiça Federal
Destacou a importância da indenização na vida dessas pessoas que perderam os apartamentos por causa de problemas de infraestrutura. Já foram celebrados 1.300 acordos, cerca de 1.300 acordos, já tivemos quase 100 prédios demolidos, então tudo isso vem em benefício das famílias, né, que estavam aguardando essas indenizações e também da própria sociedade, porque esses prédios caixão, eles estavam em risco, né, de desmoronamento, representando um verdadeiro perigo para a segurança pública. Os acordos estão sendo possíveis depois de uma batalha judicial que durou mais de 20 anos entre a Caixa Econômica Federal e as seguradoras dos prédios tipo caixão. Dos 431 imóveis interditados ou demolidos na região metropolitana, quase 100 estão em Olinda. Cuidando para que não apenas os direitos dos consumidores, mas também a destinação dos imóveis para sua função social, né, para que não fiquem, de fato, assim, esses grandes espaços vazios nas nossas cidades. O governo do estado disse que em breve vai anunciar a segunda etapa deste programa de indenizações para que outras pessoas também sejam beneficiadas. No segundo momento, receber esses imóveis objeto das demolições e alocá-los em outros projetos de habitação de interesse social para toda a sociedade pernambucana, reforçando aí o compromisso em trazer mais habitação de qualidade para a população de Pernambuco. Depois do intervalo, 48 médicos obstetras do IMIP entregam carta de intenção de demissão. O programa de transplante de fígado já beneficiou mais de 1.800 pessoas. E ao vivo, um encontro internacional de música no Conservatório Pernambucano. O ENE2 volta em instantes. (48 obstetras do IMIP, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, no bairro dos Coelhos, no Recife, entregaram uma carta de intenção de demissão. O documento coletivo foi encaminhado à direção do IMIP. Em nota, o Sindicato dos Médicos manifestou apoio e solidariedade ao movimento. De acordo com o CIMEP, os profissionais de saúde alegam problemas como falta de valorização profissional, sobrecarga de trabalho, dificuldades estruturais e baixa remuneração. O CIMEP diz que já notificou formalmente o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público e Conselho Regional de Medicina, o CREMEP. Nós procuramos o IMIP, o Instituto informou que está em diálogo com o CIMEP para atender às demandas apresentadas pelos obstetras e que criou um grupo de trabalho com participação da diretoria do IMIP para tentar construir soluções. O IMIP disse ainda que aguarda a resposta oficial do CIMEP sobre uma proposta apresentada. A solidariedade pode ajudar a salvar vidas que aguardam pelo transplante de fígado. São 132 pessoas na lista de espera aqui no estado. Além do alto índice de recusa pela doação, outro desafio para o programa de transplantes de fígado é a manutenção da casa de apoio aos pacientes. Algumas histórias começam duas vezes. A primeira, quando se nasce. A segunda, quando a vida oferece uma nova chance. E tem vezes que isso acontece tão cedo. A Alana ainda era um bebê quando precisou lutar pelo direito de continuar. Com 1 ano e 8 meses, passou por um transplante de fígado. Hoje, aos 6 anos, transforma cada dia de vitória em sorrisos. Ela já nasceu com a barriga estendida e muito verde. Aí a gente foi para o IMIP no segundo dia de vida dela, ficou internada lá 8 meses internada. E caminharam a gente para cá, que é o Instituto do Fígado. E aí quando a gente chegou aqui com 2 meses, Deus abençoou e graças a Deus ela conseguiu o transplante. Na lista de espera, cada minuto é um desafio. Hoje em Pernambuco, 132 pessoas aguardam um novo fígado. Para elas, o programa de transplante é mais do que um tratamento, é a esperança de um recomeço. Dr. Cláudio Lacerda coordena o programa de transplante de fígado, que completou 26 anos. Até hoje, foram mais de 1.800 transplantes. Já atendeu pacientes de 11 estados diferentes e eles chegam a Recife, entram numa lista de espera e ficam aguardando o momento do seu transplante, que vai depender da sua gravidade. Infelizmente, o percentual de recusa familiar, ou seja, das pessoas que têm um ente querido que teve morte cerebral
em que a Central de Transplantes de Pernambuco acessa perguntando se gostaria de ter aquela pessoa como doadora, o percentual de recusa familiar ainda é muito alto, aproximando-se de 45%. Dr. Cláudio também é fundador da APAF, a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado. O espaço abriga pacientes e familiares que vêm do interior ou de outros estados enquanto estão fazendo o tratamento. Boa parte, se não a maioria dessa clientela é constituída por pessoas pobres, pessoas humildes. A doença incapacita e leva ao aumento dos gastos com medicamentos, com deslocamentos. A APAF funciona unicamente por meio de doações. Hoje a casa está com 6 pacientes, mais os acompanhantes. Temos a necessidade de participação de toda a sociedade. Dependemos das doações de pessoas físicas, de empresas, de projetos que são através de incentivos fiscais, com apoio dos conselhos. E temos também o nosso bazar, que recebemos objetos, diversos itens, acessórios, roupas, sapatos, para revenda e manutenção da instituição. Verônica vive de gratidão, da generosidade de quem um dia foi doador e do apoio que ela recebeu quando precisou vir do sertão de Alagoas para cá há 7 anos, quando foi transplantada, até os dias de hoje, quando fica na APAF em temporadas que precisa continuar com o tratamento. Aqui a gente tem uma alimentação boa, saudável. Às vezes na nossa casa tem essa alimentação tão saudável, né? Nós temos dormida boa, o que você imaginar nós temos aqui. Acolhimento, tudo, graças a Deus. Quem quiser ajudar a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado, APAF, o telefone é o 31 84 12 44. 31 84 12 44. Startups incubadas no Parque Tecnológico da UFPE participam de um evento que estimula o empreendedorismo universitário e o desenvolvimento de soluções inovadoras para o dia a dia. Esses estandes estão sendo finalizados pela organização do evento Vitrine da Inovação, que celebra os 5 anos da incubadora aqui do Parque Tecnológico da UFPE. O objetivo é trazer pessoas para trocar ideias sobre inovação, apresentar projetos e amanhã, o dia final do evento, esses estandes estarão cheios de projetos inovadores que serão apresentados aqui. O diretor do Parque Tecnológico da UFPE dá mais detalhes para a gente sobre como vai ser a dinâmica, Roberto. Obrigado por nos atender, bem-vindo. Nós que agradecemos. A Vitrine é o nosso evento anual do Parque Tech, é onde as nossas startups incubadas demonstram as suas inovações para a sociedade, para o mercado, para a própria comunidade acadêmica. Então aqui é aquela chance das pessoas verem o que é que essas empresas estão desenvolvendo, quais são as inovações que estão vindo aí que podem solucionar problemas de grandes corporações, do Estado, do governo, de pequenas empresas a partir do que eles vêm fazendo. Quem tem alguma ideia inovadora pode trazer para cá, precisa se inscrever, como é que funciona? Eu acho que é um excelente ambiente de troca, né? Você conhecer um pouco do que é uma startup, do que é que ela faz e entender como é que uma incubadora, por exemplo, funciona. Nós temos a nossa chamada anual, onde esses empreendedores, esses criativos, né, podem se candidatar a incubar um negócio com a universidade. E lembrando, né, que a nossa incubadora é a primeira incubadora de Pernambuco com a certificação CERN 3, o que garante aí bastante relevância e força para o modelo de empreendimento que a gente está realizando aqui. Tem saído muito projeto que desenvolve solução inovadora daqui, como é que está? Temos sim. Hoje a gente tem aproximadamente 28 startups demonstrando essas inovações. Em Recife vocês já podem ter contato com algumas dessas soluções em áreas de morro que sofreram com chuvas e hoje a gente tem uma startup providenciando soluções tecnológicas para conter a água de chuva e transformar em água potável, por exemplo, entre outras novidades que podem chegar ou no seu bolso, no seu dispositivo eletrônico ou resolvendo um problema ambiental mais amplo. Tá certo, obrigado pela participação com a gente. Olha só, pessoal, o interessante é que no primeiro andar tá rolando ali aquela ideia mais teórica, aí vem aqui para o sexto, as pessoas terão contato então com essa parte mais prática, conhecendo os projetos inovadores bem de perto. Voltamos ao estúdio. Agora a dica para quem é mulher, empreendedor e mora em Olinda. Tem atividade amanhã na Agência de Empreendedorismo de Pernambuco em parceria com o Sebrae. E o repórter Gustavo Ferreira traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Gustavo. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui ao lado de Aurora Barreto, que é coordenadora de fomento ao empreendedorismo e também da Sala do Empreendedor aqui de Olinda, que fica na Praça do Carmo. Aurora, boa noite, bem-vinda ao BN2. Conta pra gente aqui, sem perder muito tempo, o que vai ter no evento de amanhã e
que mulheres podem se inscrever? Bom, gente, boa noite a todos. Olha, é só chegar e se inscrever. A gente está com o hub delas, é um espaço para mulheres que empreendem dentro do município, que vocês vão participar de palestras, N temas. Então, amanhã a gente vai falar sobre acesso a crédito, todos os créditos possíveis e financiamentos possíveis que vocês podem obter. Além disso, Gustavo, nas terças-feiras nós temos o hub delas e na quinta-feira, uma vez por mês, nós vamos aprender como participar de licitação dentro do seu município. É importantíssimo você saber vender para uma prefeitura, vender para o governo do estado, o governo federal. Então, a oportunidade é essa. É só chegar e se inscrever aqui, porque fica mais prático, tá certo? A programação de amanhã começa às 9h. A gente está aqui bem em frente, né, à Agência do Empreendedor, a Sala do Empreendedor, que fica ao lado da Biblioteca Municipal, na Praça do Carmo. Começa às 9h a programação de amanhã. Que horas abre para inscrições? Às 8h, a Sala do Empreendedor abre. De segunda a sexta-feira, de 8 às 13 horas. Qualquer informação, qualquer regularização ou formalização, você pode obter aqui com a gente. Isso também vale para todas as ações, porque aqui o trabalho não para, né? A assessoria para essas pessoas, homens e mulheres, não para. Não pare chegando mais, certo? Eu estou dando uma notícia hoje, para a semana a gente tem mais notícia aí. Então venham conferir o que é que a gente tem de novidade para vocês, tá bom? Muito obrigado, Aurora. Serviço importante, tenho certeza que muita gente que assistiu aí já está anotando aí amanhã às 9 da manhã, de 9 a meio-dia, o evento voltado a mulheres para conseguir crédito e tem mais durante a semana inteira. Márcio. Obrigado pelas informações, Gustavo. E começa hoje o Encontro Internacional de Música de Câmara, que faz parte das comemorações dos 95 anos do Conservatório Pernambucano de Música. Ao vivo, o repórter Mário Carvalho traz os detalhes das apresentações. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente está ao vivo aqui no estúdio do Conservatório. A primeira apresentação está começando nesse momento, bastante gente já aqui acompanhando. Esse é o concerto de abertura com os professores do Encontro Internacional de Música de Câmara. A ideia dessa programação toda é criar um ambiente de aprendizado e celebração dessa arte, né, tão boa de fazer música em grupo. O evento é para músicos, profissionais, estudantes, professores, além do público em geral, de pessoas interessadas em música de concerto. A programação vai até sábado, com apresentações e rodas de conversa. Vou conversar aqui com Janete Florencio, que é gerente geral do Conservatório de Música Pernambucana. O que tem no repertório dessas apresentações? Boa noite. Boa noite. Vai celebrar a música de câmara, que tanto agrada ao público. É um repertório intimista. Então hoje teremos sonatas de Mozart, teremos romances da Clara Schumann, uma compositora alemã, e tem compositor brasileiro. Assim, é uma infinidade de compositores que vai assim atrair bastante o público. Vai ter também uma roda de conversa, né? Qual é o tema dessa roda? Bem, esse tema é tratar a música de câmara em profundidade, para poder os estudantes poderem terem uma maior compreensão do que significa esta música de câmara, que é uma música tocada com poucos instrumentos numa sala. Muito obrigado, Janete. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. Agora o futebol pela Série C, o Náutico venceu o Anápolis e garantiu a classificação antecipada à próxima fase da competição. Um time que tem os números a seu favor. 5 vitórias seguidas, 8 jogos sem tomar gol, com a melhor defesa, com o terceiro melhor ataque. Um time que sabe lidar bem com os números. Depois de 2 bolas na trave, mais 3, 4 chances perdidas contra o Anápolis, o Náutico recorreu a um dos números que tinha guardado no banco de reservas, os 70, para conseguir mais uma vitória na Série C. 1-0, gol de Igor Bolt, para a festa da maioria dos 13.690 torcedores que estavam nos aflitos ontem à noite. Resultado que confirmou, com 2 rodadas de antecedência, a classificação do time para a próxima fase da Série C, que vale o acesso à segunda divisão. Nós temos ainda muito o que conquistar e eu acho que os atletas têm isso em mente. Reta final você tem que chegar bem e a gente vai chegar bem para decidir. Pela Série D, o Santa Cruz enfrenta daqui a pouco o Altos do Piauí. Diogo Marques tem as informações direto da Arena de Pernambuco. Oi, Diogo.
Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite a todos. 8h30 da noite, a bola vai rolar aqui na Arena de Pernambuco para mais um jogo decisivo para o Santa Cruz. Oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Altos do Piauí. Mas este é só o jogo de ida. A partida da volta vai ser no domingo que vem, lá em Teresina, no Piauí. Vamos lembrar que para conseguir este tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa ainda precisa superar este mata-mata, né, a fase de oitavas de final, e o próximo, resumindo, 2 mata-matas ainda para conseguir subir de divisão. Apoio para isso não vai faltar. A arena hoje vai estar completamente lotada. Já estava bem cheia no jogo passado aqui, né? Contra o Sergipe, aquela classificação emocionante nos pênaltis. Mais de 35 mil tricolores estavam na arquibancada. E para esta partida de hoje, só de maneira antecipada, foram vendidos 40 mil ingressos, o que já significa o maior público do futebol pernambucano em 2025. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.